gravação, tá? Eu tenho sempre nesse espaço, eu podia estar com outro espaço, menos, mas aqui é o único espaço que é adequado para me sentar e ficar conversando e vendo vocês. Então, hoje a gente vai mudar a chave, né? De certa forma, na verdade, a gente mudou a chave, já estamos mudando essa chave. A ideia dos nossos primeiros encontros na semana passada foi uma ideia de sensibilização e estruturar as bases, ou seja, nós estávamos trabalhando muito mais com a perspectiva epistemológica, né? Ou seja, a base da formação de uma sociedade que tem uma cultura voltada no consumo, para que vocês pudessem fazer esse entendimento, né? Pudessem ter um pouco de repertório de entendendo por que eu vou utilizar a antropologia de consumo. Então, acho que aquele mapa perceptual que eu fiz para você traz justamente esta relação. Ontem a gente finaliza, né, esses elementos. E hoje vamos cair um pouquinho em cima de trabalhar o nosso agente, que é o agente consumidor, tá? Então, ou seja, entendendo um pouco as variáveis que impactam, então eu não... vocês vão ver que eu vou um pouco mais rápido, né? E para entender um pouco as variáveis que impactam. Se vocês derem uma olhada no módulo, eu vou dar uma abertura já no módulo, já passei todo o material para vocês, tá? Para o pessoal que não está tendo acesso ao módulo, já está todo passado lá pelo WhatsApp. Então, vocês vão perceber que nós temos um módulo que ele é um módulo muito mais, não digo ilustrativo, mas ele é um módulo muito mais exemplificativo, né? Então, eu estou dizendo para vocês elementos nesse processo de composição para a gente entender o consumidor. Então, só para a gente poder pegar esse gancho, vou pegar aqui... Não. Assim, professor, o senhor coloca muita coisa pra gente. Não, na verdade, do tipo assim, o material tá todo aí, tá? Para que vocês possam ter mais elementos na discussão, tá? Então, foi nesse sentido. Então, o material de slide que vamos começar a trabalhar daqui a pouquinho é este, né? Consumidores, cultura e valores, tá? Deixa aqui o link da live. Ó, tem um vídeo assim, esses dois vídeos que vocês estão vendo aqui, que no máximo vai dar 11 minutos, né? São vídeos muito mais, digamos, ilustrativos, tá? Então, aqui tem um material da Ipsos de 6 minutos, quase 7 minutos, que ele faz um trabalho de mostrar essa evolução. Deixa eu só desligar aqui o seguinte, gente, peraí. Se alguém for me chamar... Ok, beleza. É a Larissa. Eu tenho uma Pronto. dúvida, professor. Pois não? Todo o material que tá no WhatsApp tem no Moodle certinho? Tem, Ah, tem. tá, obrigada. Não, Só sim, tá que você tudo. mandou um monte de coisa hoje, daí eu pensei que fosse material a mais. Não, esse material Esse material é porque é o seguinte: o que eu mandei ontem para vocês era o material que era. Deixa eu só ligar aqui, Maria Eduarda, que eu acho que a Maria Eduarda falou comigo. Ó, o material que eu mandei ontem era referente à terceira parte, tá? Né? Ah, sim, Então, o entendi. material que eu mandei hoje é referente a essa quarta parte, tá? Do dia de hoje, tá? Era só isso mesmo, Não, só beleza, porque eu ver não se não quis. tinha nada faltando Aham, entender. não, tudo bem. Acompanhe pelo Moodle, porque visualmente ele fica melhor de perceber, tá? Ah, sim, tá bem mais organizado. Eu só Exatamente. Pelo Moodle ele Como? fica bem melhor de perceber. Aliás, eu vou até tirar duas fotos do Moodle e deixar, mandar para a Lauene, para a Karima e para o Eliezer, tá? Então,
Esses três, como eu estava falando, esses dois vídeos aqui, eles são muito mais ilustrativos, tá certo? Então, aqui é um trabalho do Instituto Y bem legal, fazendo o processo de evolução do consumidor brasileiro, tá? Então, ele dá uma ideia de como é que foi isso. E é bem legal porque, do tipo, já que vocês são da área, que vem da área de comunicação, design, publicidade, é muito interessante vocês também verem referências de análise, né? Ou seja, não só o conteúdo, mas o próprio formato de como é que esse material ele é construído. O Instituto Y ele é muito bom nessa ideia. Isso aqui é muito mais uma diversão, tá certo? Já que nós estamos falando hoje em consumidores, em tipos de consumidor, em diferenças de consumidores, então aqui eu estou colocando algo que tem nos home health da vida, tá? Que é uma obcecada por limpeza visitando a casa de um acumulador, tá? Então é muito engraçado. Hã? Esses programas aí eram muito engraçados. Pois é, mas é muito interessante porque ele é uma hipérbole extremada, né? Das diferenças que nós somos, né? Então, o meu papel a colocar isso aqui é mostrar justamente que quando você faz uma análise em cima de antropologia de consumo, né? Ou qualquer forma de análise do indivíduo, é perceber as diferenças dos indivíduos. Então, nesse caso, era mostrar esse extremo, né? Que você tem alguém que é obcecado por limpeza que visita a casa de alguém que é acumulador, sabe? Então, choque de realidade, digamos assim. Bom, dentro dessa ideia, né, a gente falou muito para vocês da ideia do marketing, né, que evoluiu do 1.0 até o marketing 4.0, né? Então, tem também um textinho aqui falando um pouquinho que a gente hoje tem essa coisa do consumidor também 4.0 ou 5.0, que ele é esse consumidor que está plugado, mas ele está on offline simultaneamente, tá certo? Pois bem, os demais trabalhos que vocês têm aqui, a pesquisa de 2016, a de 2018, a de 2018 e esse vídeo é uma ideia de você perceber pesquisa sobre a evolução do consumidor brasileiro. E eu deixei isso provocativo no sentido de perceber justamente a ideia da tecnologia, né? Em cima, ou seja, é um material, de certa forma, orientado para vocês num curso de pós online, né? Então eu estou colocando aqui, você tem aqui é muito legal essa pesquisa, é uma pesquisa depois eu vou dar a abertura dela aqui, é uma pesquisa do consumidor brasileiro e tecnologias no varejo, como é que o consumidor brasileiro hoje utiliza tecnologias no varejo, tá certo? Isso aqui também é uma outra pesquisa de 2018 mostrando a evolução do consumidor digital no Brasil, tá certo? Esse daqui é só uma discussão sobre os novos canais de varejo, né? Como o consumidor ele está lidando, né, com essas diferentes formas de varejo, como por exemplo essa ideia de você ter lojas de varejo em que o consumidor não leva o produto para casa. Ele chega, ou seja, na verdade a loja virou um showroom. A pessoa chega, olha, verifica, examina tudo, entra na internet, compra e vai embora, tá certo? Então, isso é um processo nessa discussão. E o último aqui, essa pesquisa está em inglês, tá? É uma pesquisa da evolução do comportamento do shopper, né? Ou seja, do comprador, é evidente, né? Então, a pesquisa em si, ela não tem, é uma pesquisa do Instituto Ipsos, né? Vamos deixar bem claro, ou seja, é um material que tem uma construção muito boa, tem uma metodologia muito boa. Então, aqui tem todo um trabalho para que você possa entender, tá? Como vai ser feito, digamos, como o consumidor faz as escolhas no ponto de venda, né? Principalmente quando você tem a discussão também da ideia da tecnologia, né? Entrando nesse comportamento. Então, aqui você tem, olha aqui o dado que eu acho muito interessante, ó, olha a penetração dos principais aplicativos de mensagem, né? Hoje o WhatsApp tem no mundo 1 bilhão de pessoas, né? O WeChat tem por volta de 830 milhões de pessoas
e o Line tem por volta de 220 milhões de pessoas, tá? Então, é um material muito legal, tá? Que eu encontrei, e toda a discussão desse material vem em cima justamente da ideia de entender o comportamento do consumidor a partir da lógica do uso de tecnologias, tá? Então, é um material destinado para vocês, tá? Deixei o terceiro artigo para vocês aqui, o olhar antropológico do marketing, tá? Na verdade, eu disse que ia deixar 3 artigos para vocês, mas deixei 4. Por quê? O artigo que eu ia deixar para vocês era só esse, Etnomarketing, Antropologia, Cultura e Consumo. É um artigo clássico, ele é de 2001, é quando se começou a trabalhar a discussão disto no Brasil, tá? Deixei na parte 5, mas vocês já podem ler se quiserem, que é o nosso assunto agora, depois que passarmos o feriado, Etnomarketing, entendendo o consumidor. Eu digo, não, eu vou deixar mais um material para os meninos. Então, eu tinha esse artigo aqui. Ele está chegando para vocês, eu coloquei o meu... Lógico, eu estou colocando o meu artigo aqui. Então, o artigo, sim, o meu artigo no sentido de que a versão que eu tenho aqui em casa, que eu já trabalhei, e eu estou passando a minha versão para vocês. Ela já está toda arriscada, né? Mas é um artigo legal, porque ele não é feito por antropólogos, né? Ele é feito por profissionais de publicidade, de marketing, né? Profissionais de marketing, e tem um olhar justamente a partir dessa interface entre a antropologia e o marketing, tá? Então, e passei a atividade. Então, ontem o Pedro estava me perguntando da atividade, a atividade está aí para vocês. Vocês vão entregar no dia 8. O valor da atividade é 30%, é uma nota individual. Então, a explicação é: cada aluno deve produzir um texto, o texto de no mínimo 3 páginas e no máximo 5 páginas de desenvolvimento, né? Ou seja, não é 3 páginas com bibliografia, levando em consideração as referências bibliográficas e as fontes, né, apresentadas aqui no módulo, além de outras fontes bibliográficas que quiserem trabalhar. Então, o tema do texto é o impacto da cultura do consumo e o papel da antropologia de consumo nas comunicações online, né? Então, ou seja, não é nitidamente uma resenha, é um texto que vocês vão produzir com todo esse material que a gente discutiu até hoje e esses que estão aqui para vocês, né? E como eu falei por último, o podcast, né? Então, ou seja, esse início de live, nós estamos apresentando aí o que vocês têm no material. Então, o que agora eu quero falar com vocês aqui? Eu quero pegar justamente esse slide 6. Nós já trabalhamos ontem o consumo simbólico e vamos trabalhar hoje consumidores, tá certo? Nós não estamos mais trabalhando agora estrutura, estamos trabalhando agora objeto de análise, tá? Então, é interessante a maneira como nós vamos lidar com isso. Não temos mais alguém entrando na sala, mas vamos chamar aqui. Então, deixa eu abrir os meus slides aqui para a gente poder... É esse mesmo, Isaac? Opa! Filho, não vai me travar agora, tá? Okay. Então, vamos lá. Rapidamente, né? Para vocês também aproveitarem o dia de vocês, tá? Então, esse é o nosso slide hoje, nosso material, né? Consumidor, cultura, valores e simbolismo. Já falamos de simbolismo, mas para a gente poder fazer... Ontem a gente falou da importância do simbólico no consumo. Hoje estamos vendo agora o consumidor se apropriando, né, desse simbolismo. Então, o que a gente tem nesse material que é interessante a gente perceber, tá? A gente já tem... Pessoal, só um instantinho, deixa eu pegar uma água aqui para mim, com um instante. Ok. A gente já tendo feito discussões sobre sociedade de consumo, cultura do consumo, papel dos consumidores, né? Então, a gente está fazendo justamente esta parte aqui do papel consumidores, mas para a gente entender o papel dos consumidores, a gente tem que entender um conjunto de vetores, tá?
que vão estar impactando na maneira como o consumidor vai ver as realidades. Então, ou seja, eu tenho que entender que esse consumidor ele está dentro de um caldo, né, de um caldeirão que envolve a cultura nacional, que envolve as subculturas, e envolve os estilos de vida que ele está, que o permeia, ou que ele representa, ou que ele faz parte, ou que ele desempenha, né? E justamente, ou seja, tanto na cultura, na subcultura e nos estilos de vida, eu tenho que entender o que é valor para esse consumidor. Aí faz a ponte que eu acho que é muito interessante, né? Valores pode ser percebido em duas perspectivas. Primeiro, o que ele valoriza, né? Ou seja, o que lhe custa, o que faz sentido para o seu cotidiano. Então agora você percebe que quando a gente falou aquele primeira parte de evolução do marketing, a gente construiu esta lógica de perceber justamente a ideia do que é valor. Por quê? Quando a gente pensa o conceito de valor, né? Ou seja, é algo que eu valorizo. Então, muitas vezes, quando eu vou analisar um consumidor, um grupo de consumidores, o que tem de comum naquelas pessoas que eles valorizam? Então, isso é um fator básico, né, para a gente utilizar a antropologia de consumo como ferramenta de análise de consumidores, tá? Então, nesse sentido, né, a gente pode imaginar o seguinte: já que nós estamos falando que precisamos entender o consumidor a partir dessa perspectiva, há uma ideia da gente entender como se pode analisar e discutir sobre o consumidor. Então, olha o que é interessante. Eu posso discutir o consumidor, tá certo? A partir do próprio consumidor em si, né? Eu estou discutindo o próprio consumidor em si. Mas eu posso partir a minha análise a partir do próprio objeto de consumo. Tá? Então, vou partir do próprio objeto. Ou vou partir do processo de relação que vai existir entre consumidor e objeto, tá certo? Ou da relação que vai existir entre os consumidores, tá certo? Ou da relação que vai existir entre consumidores e o contexto social. Então, ou seja, o que é que eu estou colocando aqui para vocês, né? Toda vida que eu tenho que fazer qualquer trabalho de análise dentro, né? Eu vou analisar relações de consumo, pelo viés da antropologia de consumo, qual é o meu recorte, né? Qual é a minha unidade de análise que eu estou utilizando? Ah, eu quero entender a relação que existe, tá certo? De consumidores com omnichannel. Tá bom, então. Então, mas vamos lá. É a relação, é o consumidor, é o omnichannel. Ou seja, como é que isto vai estar apresentado? Ou seja, quem é o ator principal e quem são os elementos coadjuvantes dentro desse aspecto, né? Porque, ou seja, eu preciso ter um direcionamento em cima dos objetos que eu estou querendo poder fazer esse processo de análise, tá? Então, acho que isso é importante destacar para com vocês. Então, nós vamos trabalhar em cima dessas questões, cultura, subcultura, estilo de vida, e eu vou começar trabalhando primeiro a questão da cultura, tá? Então, cultura no sentido de como variável nacional, tá certo? Cultura, a gente vai perceber isso como um sistema de crença e valores que é compartilhado, tá? Eu discuto isso em algumas disciplinas, tanto na graduação, né? Então, mas não tem como a gente falar de digamos, antropologia de consumo sem falar de variável cultura, tá? Então, porque é o contexto. Então, eu não consigo. Ó, pessoal, dica. Toda vida que vocês quiserem analisar um consumidor, né? Ou analisar uma relação de consumo, tente estabelecer aonde é que está o contexto, tá certo? Então, por exemplo, de que cultura nacional? Ah, torna-se às vezes um pouco complicado, porque, por exemplo, se eu sou brasileiro e estou fazendo análise de outro grupo de brasileiros, né? A variável cultura nacional, ela se torna um pouco difícil para mim entender, porque muitas vezes eu estou dentro daquela própria cultura, tá? Então, eu sempre brinco e gosto de dizer que a cultura, principalmente a cultura nacional, né, ela é como a água para os peixes, eles não sabem que estão nadando naquilo, né? Então, ou seja, eu sei que tem um corte de cultura, é muito mais fácil eu chegar e conseguir fazer uma análise de um grupo que é contrasteante com o meu, tá?
que ele possa vir de uma outra subcultura, classe social, pode vir de um outro estilo de vida, tá certo? Pode vir de uma outra gênero ou outra orientação. Então, ou seja, o contraste sempre é mais fácil no processo de fazer análise. Mas lembrando que se o analista, né, e o objeto estão dentro da mesma cultura nacional, ele tem que entender que essa variável impacta, tá? Ela vai causar algum impacto, mas muitas vezes é difícil dele entender porque ele também está envolvido, certo? Ele também faz parte desse contexto, mas é interessante saber que ele existe. Tem algo que eu digo que é sensacional. Você quer saber sobre sua cultura? É muito simples. É só perguntar para alguém que não é da tua cultura, né? Então chega, pergunta, se vocês têm amigos que conhecem brasileiros, mas não são brasileiros, pergunte para eles, como somos nós brasileiros, né? Aí ele vai dizer um pouco a respeito disso daí. Pois bem, então essa é a ideia da gente perceber a cultura. Então a cultura envolve esse conjunto de elementos, crença, arte, morais, costumes, ou seja, idioma, fatores, todos esses elementos impactam em comportamento, tá certo? Que vai precisar de um viés, ou seja, de um viés, não, desculpa, vai precisar de uma leitura para que eu possa desenvolver a minha estratégia de marketing. Quando a gente pensa em cultura, tá? A gente tem que pensar que a cultura ela tem vários cortes. Nós estamos falando aqui de cultura nacional. A palavra está correta, não está errada, tá? É cortes com dois Os, não no sentido de cortar, do verbo cortar, mas com o sentido de ver partes, tá certo? Então, o corte são as partes. Eu posso ver essa corte de cultura por uma perspectiva nacional, por uma perspectiva regional, que independe da etnia, da religião, da linguística, né? Então, por exemplo, se você pegar a Espanha, você tem uma divisão de étnicas muito interessante. Se você pegar, por exemplo, no Brasil, você tem divisões, não digo, digamos, étnicas, mas de diferenças de valores e culturais muito grandes, né? Uma cultura nordestina, uma cultura gaúcha, uma cultura carioca, que não é necessariamente uma cultura fluminense, né? Pode ver uma diferença religiosa, pode ver uma diferença linguística, né? Você pode ver a cultura por valores a partir de gerações, a partir de classes sociais, a partir de atividades, né? Eu só vou fazer um corte de cultura nacional, caso alguém que tenha algum interesse de discussão sobre ver alguma coisa sobre cultura a partir da variável de classe. Eu não quis fazer isso porque já teve uma discussão ontem, querendo ou não querendo, que a gente mexeu com classe social. Então, eu senão ia me tornar não redundante, mas ia ficar muito no mesmo ponto, tá? Então, ou seja, quando eu tenho esta ideia, né, de entender que isto impacta no consumidor, né, eu tenho que entender os valores culturais para permitir que possa entender os padrões de consumo. Então, papel mercadológico, se eu compreendo, né, os fatores culturais, eu entendo os valores, né, como os indivíduos reagem, tá certo? E permite justamente estabelecer a conduta, a compra, o uso e o descarte. Uma perspectiva, existe várias perspectivas de ver cultura, né? Vamos deixar bem claro que o que eu estou mostrando para vocês é um viés, né? É uma perspectiva de ver a realidade. Então, uma perspectiva da gente ver esta realidade é perceber os valores culturais, né? Que são justamente aceitáveis e que são desenvolvidos dentro de uma sociedade. Então, você pode imaginar uma divisão de valores, que eu posso ter valores que são voltados para o indivíduo e para o grupo, né? Ou seja, são voltados para o outro. Eu posso ter valores que são voltados para o ambiente, ou seja, não é minha relação com o grupo, é minha relação com o ambiente. E aí eu estou vendo situações do tipo, como por exemplo, limpeza, desempenho, risco, problemas, né? Eu posso ver valores voltados para si mesmo. Então, por exemplo, na minha cultura, a pessoa, ela é uma pessoa mais passiva ou uma pessoa mais ativa? Ela é uma pessoa que a satisfação dela é mais adiada ou ela é imediata? Nessa cultura, a pessoa permite ela extravasar seus desejos ou é uma cultura que, de certa forma, prima pela abstinência sexual? É uma cultura em que o indivíduo valoriza mais o trabalho ou valoriza mais o lazer, né? Então, isso são perspectivas da gente ver
esta realidade. Ou seja, quando eu me permito ver todas essas visões, né, eu permito entender como as pessoas consomem, como elas compram, e aí volta vocês, né? Como a gente se comunica com esses agrupamentos de pessoas, né? Então, isso aqui tá para vocês, tá pequenininho aí, tá? Porque eu não quis, mesmo que eu fosse aumentar do tipo, não, deixa tudo aqui para, é só para vocês depois darem uma olhada em cima desses elementos, né? E aqui a gente está colocando, quando eu passei aqui, valores pautados para o outro, eu estou discutindo justamente aqui, ó, tem valores que são voltados para o outro, como a questão, por exemplo, da individualidade da coletividade, né? Da família limitada, da família estendida, da cooperação e da competição. Ou seja, nós estamos discutindo se você tem uma cultura mais individualizada ou uma cultura mais coletiva, né? Então, por exemplo, culturas latinas, né, que é o nosso caso, brasileiros, são culturas mais coletivas. Culturas anglo-saxônicas tendem a ser culturas mais individualistas, né? A mesma coisa acontece com culturas, por exemplo, asiáticas e culturas latinas, né? São culturas mais, desculpa, existe, não necessariamente cultura asiática, culturas asiáticas são mais coletivas, mas, por exemplo, uma cultura brasileira, ela tem de ser mais cooperativa do que muito mais competitiva. A cultura norte-americana, ela é nitidamente competitiva, apesar que existe um valor da cultura capitalista, tá? Que atravessa as diferentes culturas nacionais e você tem um valor que é da cultura capitalista, que é um valor da competição, tá? Você tem, por exemplo, conceito de família, tá? Existem culturas que o conceito de família é família limitada. Por exemplo, culturas americanas, inglesas, a ideia de família é pai, mãe e filhos, tá? Cultura latinas, você tem um conceito mais amplo de perceber a relação entre as pessoas. Você pegar, por exemplo, uma cultura chinesa, você nunca vai ver um chinês almoçando sozinho. Sempre tem muita gente. Eles são uma cultura muito coletiva. E se você pegar, por exemplo, os angolanos, o conceito de cultura, de família para eles, entra até os vizinhos, tá? Então, ou seja, para você perceber essa questão de diferença, por que que isso é interessante? Porque se eu estou fazendo um trabalho, imagina, no mundo globalizado que nós estamos vivendo, até em cima de comunicação online, vocês podem ser contratados para fazer um trabalho de design, para fazer um trabalho publicitário, né? Para um cliente em outro país, né? Vamos pegar, e eu, tipo assim, um país que pode falar uma língua como a gente vê o caso de Angola, né? Então, digamos que você tem profissionais em Luanda que contratam designers brasileiros, o Gabriel, a Bruna, a Maria Eduarda, né? Contratam para fazer trabalho de design. Vocês precisariam entender um pouco dessa cultura para entender que, do tipo, não dá para a gente trabalhar com a caricatura, né? Do que do tipo, são africanos, né? Eles têm uma dança meio estranha, né? Não, não. A gente tem que verificar esses vetores, né? Esses elementos que são singulares da cultura, tá? Então, é nesse sentido. Então, voltando aqui o ponto, eu posso ter valores voltados para o ambiente, tá certo? No meu caso, por exemplo, de limpeza, desempenho e risco, né? Tá aqui para vocês, ó. É algo bem interessante. Deixa eu pegar só um elemento aqui que é risco e segurança. Se você parar e pensar, eu pergunto para vocês: a cultura brasileira, nós somos uma cultura mais voltada ao risco ou à segurança? O que vocês acham? Risco. Maria Eduarda, acho que é o risco. Mais alguém? Por que, Maria Eduarda? Por que você acha que nós somos mais voltados ao risco? Eu vejo mais ou menos, por exemplo, o jeito que as pessoas não respeitam as regras. Tipo, nem todo mundo usa cinto de segurança, sabendo que, tipo assim, é obrigatório e todo mundo sabe qual é o risco disso, mas mesmo assim, tipo, tanto faz, vou só ali. Uhum. Tem algo que é bem interessante, né? Deixa eu só pegar o ponto no que se diz respeito a entender essa ideia do risco. Ó. A ideia olha só, risco e segurança, né? Então, vamos pegar aqui um pouco a compreensão sobre o ponto, né? Na cultura, aqueles que arriscam suas posições estabelecidas para superar obstáculos
ou atingir altos objetivos são mais admirados do que aqueles que não o fazem, né? Então, a ideia do risco aqui é no sentido de você colocar em xeque, como é que se diz? O status quo, né? A tua Entendi. Me posição. ajuda bastante, então. Exato, né? Bem Pelo interessante isso. contrário. Mas você colocou algo que é muito interessante da nossa cultura, tá? Isso aí a gente pode perceber como uma orientação de curto prazo, tá? Então, o que que é a ideia? Primeiro, orientação para curto prazo e que eu chamo, digamos, de valor de abstração, tá? O que que é a ideia do valor de abstração? Você pode ter um valor numa cultura, que é o valor da cultura conseguir abstrair e perceber além do concreto, né? Enquanto que você tem culturas que têm o maior valor de abstração, ela consegue ler além do concreto. Então, por exemplo, a cultura brasileira, em cima do que você disse, é muito interessante. Me parece, tá certo? Veja só que eu não tenho argumentos totalmente como isso. É interessante conversar com alguém que já estuda isso há mais tempo, né? A cultura brasileira me parece, até coloco para vocês uma provocação, o que vocês acham disso? É uma cultura que ela é mais voltada para o concreto do que para a abstração. O que que significa? Aquilo que eu não vejo, eu não consigo imaginar. Então, por exemplo, usar o cinto de segurança. Eu uso ou não uso? Eu não sabe? Eu não consigo abstrair que aquilo pode me causar um problema, né? Então, nesse sentido. Então, é muito interessante quando você usa na cultura brasileira, inclusive na comunicação, tá, pessoal? Por exemplo, na comunicação brasileira, a gente precisa muito de demonstrar cenas de situações. Por quê? Porque isso permite a pessoa ver a realidade. Se você só comenta, a pessoa não consegue abstrair. É muito parecido com o que nós estamos vivendo a síndrome do coronavírus, tá? Ou seja, muitas pessoas, nós temos uma dificuldade na média nacional de tentar entender a pandemia, né? Por quê? Porque eu não consigo ver o vírus, tá? E nós estamos tendo, tipo assim, não só consigo ver o vírus, nós não estamos vendo os velórios, tá certo? As pessoas não estão indo a velórios, porque os velórios não existem. Então, nós não estamos. As mortes, elas estão acontecendo numa quantidade, infelizmente, mas elas não são. Nós não temos aquela coisa de ver 200 corpos juntos no mesmo espaço, como nós estávamos vendo naquelas cenas de Milão, tá? Nós não percebemos ainda nenhuma cena de pessoas com cadáver dentro de casa, como você vê isso em Guayaquil. Então, ou seja, a nossa cultura é uma cultura que ela é por isso que é interessante você perceber, vocês que são da comunicação, como a imagem ela tem um peso significativo na sociedade atual, mas na cultura brasileira principalmente. As imagens elas captam com muita facilidade, porque é uma forma de concretizar a realidade, tá certo? Ela é muito mais fácil de concretizar do que propriamente o discurso, tá? Então é nesse sentido. Mas a cultura brasileira, ela é mais propensa ao risco do que à segurança. Ou seja, nós preferimos manter posições do que tentar perder alguma coisa e ganhar posições. É só ver os investimentos no Brasil. Se você pegar os americanos, o investimento financeiro mais comum para eles é a bolsa de valores. Enquanto no Brasil ainda continua sendo a poupança, e hoje nós temos uma transição para o Tesouro Direto, que continua sendo um investimento de segurança, tá? Então, isso são elementos bem interessantes, tá? Nesse processo de análise, tá? Também, né? Como é que é? Os empregos também, as pessoas não costumam mudar muito de emprego por ter a segurança de tipo ter um emprego fixo e não arriscar ter uma coisa melhor por medo de perder tudo. Exato, tá? E aí você diz, mas geracionalmente, por exemplo, eu sempre coloco, eu sou um crítico, até coloquei já para vocês, eu sou um crítico de análise cultural de gerações, tá? Porque o pessoal diz assim,
os milênios são mais descolados, eles não têm medo de mudar de emprego. Quando você analisa alguém com 20 anos, o nível de medo ela é menor. Quando você analisa essa pessoa com 40, aumenta já o medo dela, tá? Então, ou seja, temos que perceber aí um corte de faixa etária para analisar as situações. Então, outro elemento aqui, por exemplo, quando a gente pensa em valores voltados para si, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, a questão de duas coisas, satisfação adiada, imediata, não, trabalho e lazer. Então, por exemplo, a cultura brasileira é uma cultura que está muito mais próxima da satisfação imediata, né? Então, se você pegar culturas que são mais religiosas, como é o caso de culturas muçulmanas, ou até mesmo, por exemplo, uma cultura chinesa, né? Eles têm uma lógica da satisfação adiada, né? Quando você pega, por exemplo, lazer e trabalho, existem culturas que valorizam. Ó, quando eu falo em culturas que valorizam o lazer, é muito cuidado com isso, tá? Porque a ideia de que a gente está dizendo que as pessoas são preguiçosas, não é isso. Se você pegar, por exemplo, a cultura coreana, é uma das culturas que mais valoriza o trabalho. E, para você ter ideia, foi estabelecida uma lei nacional, tá? Que isso é para os funcionários públicos e outras empresas também, proibindo os funcionários de ligarem seus computadores digamos, na conexão de trabalho depois das 8 horas da noite da sexta-feira. Imagina, eles tiveram que fazer uma lei, tá? Que proibisse esse tipo de situação. Vou até procurar esse vídeo para vocês, que ele é bem interessante, já é um vídeo um pouquinho antigo, mas mostrando como, olha que interessante a experiência de consumo. A Tesco fez ela fez um sistema de praticamente o meu omnichannel, né, de supermercados para os coreanos. Veja só, os coreanos, eles trabalham demais e ir para o supermercado para eles fazer compra é perda de tempo, tá? Para nós brasileiros é lazer. A gente ia ao supermercado, mas para os coreanos é perda de tempo. Então, o que eles fizeram? A Tesco fez o seguinte, ela adesivou supermercados em estação de metrô. Então, ou seja, você pega uma estação de metrô e está adesivado como se fosse gôndolas com produtos. Então, o que a pessoa chegava, quando ela estava esperando o seu trem, ela pegava o celular, tá certo? Pegava, via lá, a foto pegava o QR Codezinho dos produtos, tinha lá o produto maçã, detergente. Ela pegava os QR Codes dos produtos, ia baixando, tá certo? Ela fazia a sua escolha, e quando ela chegava em casa, pouco tempo depois chegavam as compras dela, né? Então, ou seja, você fez uma experiência de varejo que é uma experiência, se você analisar, é um tipo omnichannel, né? Ou seja, no sentido que você tem um varejo fixo, mas que não é que você não tem os produtos fixos, né? Você tem um espaço lá e a pessoa está interagindo com o virtual. Mas isso por quê? A partir da variável cultural, né? Então, a variável cultural mostrava que os coreanos não gostam de perder tempo fazendo compra. Então, ou seja, quando eles vinham envolvidos no trabalho, nas estações de metrô, eles podiam fazer as suas compras, né? Na cultura brasileira, é muito interessante. As pessoas, o brasileiro é preguiçoso. Não, eu não sou preguiçoso. Pelo amor de Deus, nós estamos trabalhando. Eu e você estamos trabalhando hoje, agora de manhã. Tem um sol lindo lá fora, né? E nós estamos trabalhando dentro de casa. E se não tivesse isolamento, a gente estava trabalhando em sala de aula, né? Então, não é preguiçoso, mas nós valorizamos lazer. Então, pessoal, discursos são muito importantes quando a gente analisa antropologia de consumo, tá? Porque uma coisa é eu falar que uma cultura valoriza lazer, outra coisa é dizer que uma cultura é preguiçosa, certo? Não são duas coisas, não é a mesma coisa. São duas perspectivas diferentes. Então, nossa cultura valoriza bastante o elemento lazer. Então, isso é só para vocês, para sensibilizar vocês, para entender como essas variáveis, elas são, de certa forma, importantes. E isto indica que quando nós entendemos num grupo social, numa cultura, esses valores, esses costumes, né? A gente consegue perceber o que são o produto. Então, ou seja, esses valores, eles acabam chegando, né?
para o consumidor da seguinte perspectiva. Você tem um produto, tá certo? Então, o que acontece? O produto em si, ele vai tentar entender o que são os valores da cultura, tá certo? Para se conectar no produto dentro da lógica desse valor. Exemplo, carro no Brasil. Carro no Brasil tem uma ideia de progresso e acessão. Então, esse valor aqui, ele vai ser acionado pelo produto, né? Seja por um sistema de propaganda, quando eu falo propaganda, não é no sentido de propagar, ou seja, no sistema de moda, ou seja, no sistema daquilo que está atual dentro daquela cultura. Então, esses produtos, digamos, o produto ele vai fazer esta conexão com o valor, ou seja, isso aqui é uma forma de eu conectar. Deixa eu pegar isso daqui, se eu conseguir isso aqui. É como se. Não vou conseguir. É como se eu pegasse esse ponto aqui e conectasse com o produto. Então, quando o consumidor vier consumir esse produto, ele vai ter, de certa forma, uma perspectiva a partir de, digamos, de um ritual. O que é um ritual? O ritual é aquilo que é valorizado dentro de uma cultura, tá certo? Então, por exemplo, eu posso chegar e dizer o seguinte: nós temos rituais de escovar o dente, porque na cultura brasileira isso não é só um hábito, isso pode ser percebido como ritual, porque é algo que é importante para a nossa cultura. Tá? Tem algo que é muito interessante quando a gente trabalha, né? Do tipo, qualquer escritório, qualquer empresa, depois do almoço, as meninas passam muito por isso, que é muito interessante, mas os homens também veem isso. Depois do almoço, o espaço mais disputado é o banheiro, porque as pessoas estão escovando os seus dentes, tá entendendo? E as meninas ainda estão fazendo muitas vezes um retoque no batom, alguma coisa nesse sentido. Esse é um espaço muito interessante, tá? Se você para e percebe, esse é um espaço que muitas vezes, imagina que você tem digamos, uma comunicação, né? Você pode colocar, por exemplo, comunicações online que elas podem ser disparadas no banheiro justamente nesse espaço que é pós-almoço. Por quê? Porque eu sei que é um espaço que é disputado, que as pessoas estão escovando o dente. E se você não for no banheiro escovar os dentes, alguém às vezes ainda pergunta, fulano nem escovou os dentes, né? Então, isso é que é interessante. Por isso que a ideia do ritual, né? Aquilo que dentro da cultura, ele tem uma certa valorização, ele tem uma frequência de uso e ele tem uma certa valorização. Então, isso é uma forma da gente, num dos artigos que eu deixei, ele discute esse quadro aqui para vocês, tá? Uma outra perspectiva da gente ver a cultura é através da escala de Hofstede. O Hofstede, ele é um antropólogo que ele fez estudos na IBM e ele chegou ao seguinte, ele disse, olha, esse conjunto de valores que você está vendo aqui, nós encontramos 6 variáveis que permitem a gente ver a diferença entre culturas. Eles que são as variáveis que mais permitem ver a diferença entre cultura. Ele vai chamar de distanciamento de poder, aversão à incerteza, grau de masculinidade e feminilidade, caráter coletivo e individualista, visão de curto prazo e grau de indulgência. Então, o que é isso aqui, né? Então, ele diz o seguinte, distanciamento de poder. Tem culturas em que a distância de poder é baixa, ou seja, as pessoas não têm muito poder nem pouco poder, é baixa a distância de poder. E tem países, né, em que tem gente com muito poder e tem gente com baixíssimo grau de poder. Então, em países com a distância de poder muito grande, a desigualdade ela é mais aceita. Há uma hierarquia de necessidades, tá certo? A mudança acontece muitas vezes só através de revolução, tá certo? Ou seja, é só no pau que as coisas vão acontecer. Então, é interessante quando você traz isso para as relações de consumo. Por exemplo, em culturas com maior distanciamento de poder, as marcas, elas são sempre vistas como forma de prestígio. É aquilo que muitas vezes o Pedro colocou ontem para a gente. A Apple, ela tinha um prestígio muito grande, ela ainda tem,
mas ela tinha uma lógica de distanciamento de poder muito grande. As marcas no Brasil são muito valorizadas, né? Os carros são muito valorizados, quer dizer, quanto maior o carro, mais importante tende a ser a pessoa. E muitas vezes, se a pessoa ela não é tão importante, ela quer ter ícones desse poder. Então, isso demonstra esse distanciamento de poder. Em culturas com baixo distanciamento, não é que marcas não sejam valorizadas, não é que não tenha cultura de brand, tá? Mas esse poderio das marcas, ele diminui em determinado sentido, tá? Então, isso é uma característica que é bem interessante. Você tem aquilo que a gente vai chamar de aversão à incerteza. Existem culturas que têm que é baixo nível de certeza, elas estão mais propensas a aceitar o desconhecido. E tem culturas que têm um elevado nível, tá certo? De aversão à incerteza, ela não gosta, de certa forma, do novo. Então, o que acontece muitas vezes, né? Vamos trazendo isso para o nosso cotidiano. Em culturas com maior grau de aversão à incerteza, novas marcas não são aceitas. Novas marcas de países que não têm tradição de marca, muitas vezes não são aceitos, né? Novas tecnologias, elas não são muito bem aceitas, né? Por exemplo, no Brasil nós temos um índice relativamente alto de aversão à incerteza. Então a gente não aceita o novo, até com aquilo que a Maria Eduarda estava dizendo, né? Essa questão da segurança, né? Então a gente não aceita o novo com muita facilidade. Mas, por exemplo, o novo às vezes ele entra. Por quê? Porque muitas vezes ele foi legitimado com uma classe diferente. É uma marca que já foi cultuada na Europa e nos Estados Unidos. Ela entra com facilidade aqui. É uma tecnologia que a classe média alta já está endeusando. Então é mais fácil ele propagar, né? Faz o efeito trickle-down, porque já foi passado por esse já tem um fetiche disso, porque a cultura tem um alto distanciamento do poder. Existem culturas que ele vai dizer que elas são mais masculinas e culturas mais masculinas e culturas mais femininas. Gente, eu tenho sempre o cuidado de dizer isso, porque estou fazendo live, porque aqui não tem nada a ver com gênero, tá? Não tem a ver com gênero, tem a ver com energia. Então, ou seja, os orientais, eles estabelecem bem essa relação do yin e do yang, do que vem a ser a energia do masculino e a energia do feminino. A energia do feminino, ela é uma energia muito mais intrínseca e muito mais sutil. A energia do masculino, ela é uma energia mais extrínseca, é mais externalizada e é uma energia muito mais do denso, né, do mais pesado. E essas duas coisas, elas se ligam, tá certo? Ou seja, o sutil e o denso. Então, o Hofstede diz que há culturas que são mais propensas a esse denso, né? As pessoas são mais centradas na ambição, nos valores, são valores muito mais materiais. Enquanto há culturas que são mais voltadas nos valores muito mais emocionais, nos valores muito mais afetivos, né? Ou valores muito mais, digamos, abstratos. Então, são nessa perspectiva. Aliás, a minha análise, que eu tenho analisando isso com o passar do tempo, eu percebo que dificilmente vocês encontram você vai encontrar culturas que são muito masculinizadas, né? Mas dificilmente você vai encontrar culturas muito feminizadas. Você vai sempre que você encontra uma cultura que tem um feminino forte, ela está equidistante com o seu masculino. É muito legal isso, né? Ou seja, sempre que o feminino é mais forte, ele acaba sendo equidistante, né? Mas eu nunca vi culturas que o feminino seja extrapolado. O masculino, sim. Já vi culturas que, em estudos mesmo, que a cultura masculina é muito alta e o feminino é muito baixo. Ele diz que tem culturas mais coletivas e culturas mais individualizadas, isso fala por si só. É só você perceber algo muito interessante. Vamos perceber um produto como cerveja no Brasil, tá? Se você fazer qualquer campanha de cerveja no Brasil, você vai ter que colocar muita gente. Por quê? No comercial, na comunicação, porque a Corona, ela faz cerveja faz campanha de cerveja para os Estados Unidos e mostra praias vazias. Não faz sentido para nós, tá? Porque tem que ter gente, não faz sentido. Então, ou seja, a nossa cultura é uma cultura coletiva, né? Em culturas mais individualistas, você pode fazer comunicação de cerveja com uma única pessoa tomando a cerveja, ou nem coloca gente na cerveja, né?
No Brasil, se você for ver, os dois cenários que mais se utiliza para você trabalhar cerveja é praia e bar. E sempre tem muita gente. Eu sempre digo que você fazer, olha os publicitários aí, você fazer filme, né, produção cinematográfica, para produção de cerveja no Brasil é muito caro, porque você sempre vai precisar de elenco, você enche de figurante. Aí, quando você enche de figurante, você tem custo de produção, custo de cash, tá? Então, ou seja, é sempre mais caro você fazer esse tipo de trabalho para, digamos, para cerveja no Brasil ou cervejas em culturas mais coletivas, tá? Você tem aquilo que a gente chama de cultura de longo prazo e cultura de curto prazo. Então, em cultura de curto prazo, as pessoas fazem esforços imediatos, né? Em cultura de longo prazo, as pessoas acabam adiando algumas coisas e vendo como é que elas vão acontecer ao longo do tempo. E por último, aquilo que vai chamar de grau de indulgência, de complacência ou de repressão. Você tem culturas que são culturas mais indulgentes, ou seja, o comportamento é para viver agora. Vamos ser felizes, tá? Então, valoriza o lazer e os amigos, né? São mais extrovertidos. E tem culturas que elas são mais reservadas, é uma cultura mais repressiva. E veja só, quando eu falo cultura repressiva, eu não estou dizendo que o Estado é repressivo. Eu estou falando que a cultura é repressiva, os aparelhos são repressivos, a pessoa é repressiva, a família é repressiva, ou seja, todo o aparato faz com que a pessoa se contenha. É porque a palavra repressão é muito forte, né? Podemos dizer que é uma cultura mais contida, né? Nesse sentido, ou seja, as pessoas, tudo se contém, as instituições se contêm, a pessoa acaba sendo contida também. Ó, pessoal, para facilitar esta análise, o que eu coloquei aqui para vocês, tá? Vocês têm aqui dois links que eu acho muito legal. Eu deixei aqui para vocês brincarem depois. Então, eu deixei dois links aqui da escala de Hofstede. Aqui, ó. Mapas visuais sobre a escala de Hofstede e a escala de Hofstede para comparação de países. Então, o que são isso? Eu deixei... Abre este Sésamo. Não vai abrir? Vai travar agora, justamente agora. Só um minutinho, porque se a Ludmilla pode cair na piscina na live dela, né? Por que que o meu, o meu Google não pode travar, né? Vocês viram ontem? Vocês viram? Chegou o meme para vocês da Ludmilla fazendo a live e ela cai dentro da piscina? O professor está muito antenado. Mas, mas faz parte do cotidiano, né? Então, aguarde. Ó, então o que que esses mapas, gente, aqui, ó. Isso aqui é uma maneira de ver meu Senhor de Nazaré, tá? O pior é que eu não tenho nenhum baixista para ficar rindo aqui, né? A Ludmilla tinha um baixista para ficar rindo e eu não tenho aqui. Cara, quando terminar essa quarentena, eu não vou conseguir. Vou precisar de um outro computador. Olha que esse é um Dell. Um Dell dá de pau. Ó. Somos todos sobreviventes aqui, né? Como é que é? Nós somos todos sobreviventes com os computadores e coisas. Depois, a gente vai ter que mudar tudo. Meu, impressionante, porque, tipo assim, esse computador é um Dell. Um Dell é uma máquina que dá um pau mesmo. Mas, cara, mas eu vejo que agora, às vezes ele para um pouquinho. Olha que legal isso aqui. Isso aqui ele faz uma comparação, ó, de, por exemplo, coletividade e individualidade. Quanto mais escuro, mais individual o país. Um país que tem uma cultura mais individualista. Quanto mais clarinho, uma cultura mais coletiva, né? Olha só. Então a gente está vendo aqui que países como o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália, a Inglaterra, né, aqui a Alemanha, a Escandinávia são países muito mais individualistas, né? Aqui a ideia do distanciamento de poder. Quanto mais escuro, mais distância de poder. Pessoas com muito poder e poderes com pouco poder. Quanto mais claro, menor o distanciamento do poder.
Olha aqui a Rússia, olha a forma de distanciamento de poder, tá certo? Olha na Austrália como o distanciamento de poder e no Canadá ele é um pouco mais baixo. Olha como no Brasil é alto, né, o distanciamento de poder. Aqui é a ideia da masculinidade e feminilidade. Quanto mais escuro, mais poder do masculino, né? Mais impacto do masculino. Quanto mais claro, mais impacto do feminino. Então, olha só. Você pegar, por exemplo, o México, o Japão. O Japão é o país com maior grau de masculinidade, tá certo? Não aqui o Japão. Enquanto você pega, por exemplo, a Colômbia também, o México também, os Estados Unidos também, né? O Brasil, olha só, você tem uma certa forma, ele é um pouquinho mais claro, né? Aqui a versão é incerteza. Quanto mais escuro, mais aversão à incerteza. Quanto mais claro, mais tolerância à incerteza. Peraí que eu acho que alguém entrou aqui. O Jefferson está aguardando no lobby. Estou admitindo o Jefferson aqui. Bem-vindo, Jefferson, tá? O Jefferson está sendo admitido aqui. Então, é bem interessante esse mapa, né? Para a gente perceber essa questão da aversão à incerteza. E, por último, você tem aquela coisa da orientação de longo prazo e curto prazo, tá? Então, ou seja, se você perceber aqui o seguinte, quanto mais clarinho aqui, mais curto prazo. Quanto mais escuro, mais longo prazo. Então, por exemplo, ó, China, Rússia, Japão, Coreia, são culturas de mais longo prazo. Ó, olha o Brasil como é uma cultura de mais curto prazo, tá vendo aqui, ó? Tá vendo a cozinha dele? E por último, indulgência. Quanto mais escuro, é a cultura mais retraída. Quanto mais vermelhinho, uma cultura mais indulgente, tá certo? Olha os americanos, a cultura mais indulgente. Ó, os mexicanos. A gente é indulgente, tá? Mas comparado com, por exemplo, com os mexicanos, tá certo? Não é tão grande assim. Então, outra variável que eu deixei é uma ferramenta de comparação de países. Então, vocês podem ir lá e fazer um trabalho de comparação de países. É sensacional essa ferramenta. Vocês podem brincar depois, tá? Então, ele faz um trabalho de comparação de países. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui 2 países. Pode colocar até vários países que quiser, mas, por exemplo, eu vou colocar aqui o Brasil. Se eu conseguir. Bangladesh não, né, filho? Pelo amor de Deus. Eita, poxa. A live vai demorar mais porque ele tá. Pronto. Eu vou colocar aqui o Brasil. Caraca, velho, não faz isso comigo. Tá me tombando, velho. Pronto. Não me tomba, tá? Então eu vou colocar aqui Brasil e vou colocar, por exemplo, já que estamos falando vamos pegar Estados Unidos, tá? Estados Unidos, ou você vai encontrar com US, não, United. Aqui, Estados Unidos. E vou colocar China, tá? Aqui para a gente poder fazer uma comparação. Então, olha só. Brasil azul, a China lilás, os Estados Unidos verdinho, tá? Então, ele mostra aqui, ó. Olha o distanciamento de poder. Ó, a China tem o maior distanciamento de poder e os Estados Unidos o maior baixo distanciamento de poder. Olha o grau de individualismo. A China é uma cultura muito mais coletiva, nós também, e os americanos uma cultura muito mais individualista, né? Todas são culturas com alto, de certa forma, a cultura brasileira é que tem o menor grau de masculinidade, né? Que são culturas com mais alto grau de masculinidade. Em compensação, a cultura brasileira é a cultura que tem maior aversão à incerteza. Os chineses, os americanos têm menos aversão à incerteza. Olha os americanos, uma cultura muito mais indulgente. Os chineses nada indulgente, né? E enquanto os chineses têm uma orientação muito mais de longo prazo, enquanto os americanos, imagina, tem uma orientação de curtíssimo prazo. Tudo deles é descartável, é para hoje. Gente, é muito legal esta variável, porque isso ajuda vocês a entenderem como é, de certa forma,
um determinado país, uma determinada realidade. Evidentemente que são cortes de cultura nacional, tá? Então, isso é ferramentas que eu estou deixando para vocês, tá? Ou seja, a pós tem essa característica de cápsula, né? Eu poderia dar uma oficina para vocês só sobre Hofstede, tá certo? E eu ia ficar muito feliz, que eu adoro. Mas, nesse caso, a gente só tem que mostrar isso para vocês. Depois vocês brincam, depois vocês dão uma olhada, faz algumas simulações, tá entendendo? Para vocês fazerem isso. Faz, tipo assim, pode depois, quem quiser me questionar, me pergunta, professor, como é que a gente pode colocar analisar, por exemplo, Hofstede em comunicação, tá? Se vocês quiserem, a gente pode depois trabalhar um pouco em cima disso também, tá? Estamos aí abertos às possibilidades. Então, voltando para o nosso slide, né? A gente colocou, falando de cultura, e aí, como eu falei para vocês, a gente tem que entender culturas, subcultura e estilo de vida. Então, finalizando a nossa lógica aqui, quando a gente pensa em subculturas, a gente tem que pensar que a subcultura é uma variável menor, ou seja, ela está dentro da cultura nacional, né? Mas ela também tem os seus próprios valores e ela tem suas próprias crenças. Então, eu posso chegar e dizer que eu tenho uma cultura por diferentes variáveis e vetores, né? Uma cultura de gênero, masculino e feminino, uma cultura de orientação sexual. Cara, é sensacional quando você imagina isso. Porque, olha que interessante, aos olhos de uma cultura, aos olhos héteros, tá? LGBTQI é tudo igual. Não é, tá? Se você for botar uma lente, você vai perceber que os valores de subcultura de orientação sexual são totalmente diferentes, ou seja, você não tem a mesma perspectiva. Eles são muito mais heterogêneos do que homogêneos, tá? Então, isso tem um peso muito interessante quando você vai analisar, por exemplo, hoje você tem marcas que conversam com culturas LGBTQI, mas não conversa da mesma lógica. Se você pegar, por exemplo, Pablo Vittar, tá? Pablo Vittar, ele não conversa com todas as culturas LGBTQI, ele está claramente numa cultura LGBT que ela é muito mais uma cultura mais feminina do que masculina, tá certo? É uma cultura que é muito mais não binária, né? Ou seja, com muito mais fluidez. Você vai encontrar, por exemplo, algumas marcas, como é o caso, por exemplo, uma marca como a Harley Davidson, que ela consegue atingir uma subcultura dentro da cultura hétero, da cultura gay, tá? Que é justamente gays que são muito mais masculinizados, gays que são muito mais, de certa forma, gays até, podemos dizer, homofóbicos ou como é que se diz? Ou misóginos, tá? Pelo amor de Deus, que podem. Não vão dizer por aí que eu estou dizendo que dessas pessoas são... Não. Pode até beirar isso daí. Então, ou seja, subcultura é muito interessante. Você vai analisar, por exemplo, subcultura skatista. Gente, se você pegar um skatista do bairro do Batel, não é a mesma coisa de uma subcultura skatista que está em Pinhais, tá? Então, ou seja, esse corte de classe, ele faz algumas mudanças. Não é a mesma cultura skatista que muitas vezes tá acessando que frequenta a Rua São Francisco ou que está frequentando a Praça do Gaúcho. Então, é interessante a gente entender que subculturas, eu tenho que botar um pouco de lente, eu tenho que ter um cuidado muito grande para perceber esses elementos. Mas a subcultura, como eu digo, ela pode ter esses cortes de idade, religião, nacionalidade, sexo, mas principalmente elas podem ter cortes, tá certo? De estilo de vida, que é que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá certo? Então, sempre pensar na subcultura como sendo formas de variáveis, tá certo? Por exemplo, quando você pega uma subcultura gay, você vai encontrar algo que é bem interessante. Você tem uma cultura gay? Tem. Mas você tem hoje, dentro da cultura de estilo de vida, surf, né? Eu falei gay, mas é surf. Dentro da cultura surf, você tem uma cultura cristã. Alguém aqui convive ou conhece ou é surfista de Cristo?
Alguém conhece? Mas já ouviram falar esse termo? Surfista de Cristo? Já ouvi falar, mas eu não conheço ninguém. Não ouvi falar. Não falar? Pois é, surfista de Cristo, tá? Você não ouviu falar, Lucas? Você é evangélico, né? É. É. Então, ou seja, você vai encontrar, por exemplo, dentro do universo surfista, tá? Um conjunto de pessoas que têm uma ligação a partir da cristandade, né? Então, eles são conhecidos como surfistas de Cristo. Ou seja, eles têm um conjunto de valores que, de determinada forma, se ligam à cultura surf, e tem outros que estão totalmente diferentes, tá certo? Então, ou seja, que vai passar, de certa forma, um longo de distância, né? A determinados valores. Então, isso é muito interessante, porque, imagina, se eu tenho uma marca que quer conversar com surfistas. Então, ela tem um conjunto de códigos que ela tem que acessar para conversar com esses surfistas. Todavia, se eu quero conversar com esse grupo específico, eu não posso apenas acessar esses códigos, eu tenho que acessar os códigos específicos desse agrupamento, tá certo? Então, esta é a ideia de quando a gente pensa no conceito de subculturas. E por último, aqui a variável estilo de vida. Então, quando eu estou falando dessas subculturas que são referentes a lazer, a entretenimento, que é o caso de surfistas, bikers e tantas outras coisas, né? Então a gente tem que perceber que o estilo de vida também permite um certo conjunto de variáveis, tá? Então, estilo de vida é como a gente gasta tempo e dinheiro, tá certo? Então, eu tenho que entender muitas vezes, para entender determinadas subculturas, eu tenho que entender como é que é o estilo de vida dessa subcultura, né? Algo que é interessante quando a gente pensa em subculturas, em estilo de vida, é porque tem alguns fatores que vão variar no estilo de vida. Muitos deles é a faixa etária. Então, pessoas da mesma faixa etária acabam tendo estilo de vida mais parecido. O gênero também, ou seja, quando a gente fala na questão dos papéis, né? Então, tem algo bem interessante. Por exemplo, olha que legal. Você tem hoje, dentro da cultura gamer, uma coisa que são as meninas gamers, tá? Então, que não deveria ter, tá? Diga-se de passagem, tá? Mas mesmo assim, as meninas, alguém das meninas aqui jogam com jogos eletrônicos ou conhece meninas que gostam de jogos eletrônicos, mas tipo assim, quando eu te falo cultura game, que participa de campeonato, tá participando, tá disputando. Não, né? Pois bem, mas, por exemplo, a gente já fez trabalho com meninas gamers, né? E a gente verifica que elas dizem uma coisa que é interessante. Elas precisam a todo momento, é, não, não necessariamente no discurso verbal, tá? Mas no discurso não verbal, demonstrar que elas são tão boas competidoras quanto os meninos, né? Então, hoje, elas ainda passam por esse processo de tentar e até ser percebida muitas vezes como um corpo estranho, tá certo? Ou seja, é um tipo de universo que tem já uma história dentro da cultura masculina, né? Os jogos eletrônicos, e que hoje elas querem também ocupar esse espaço, tá? Então é interessante perceber como o gênero estabelece também isso. E o último elemento é família, tá, gente? Então, família tem muito a ver com relação, família e religião, quando a gente pensa na definição de estilos de vida. Pense no estilo de vida, que é justamente essa interação que você tem de símbolos e sinais, né, que estão relacionados com o consumo, mas e que permite a identidade individual das pessoas. Por quê? Porque está envolvido a pessoa, está envolvido o ambiente, está envolvido o produto. Ou seja, quando eu penso nisso, e eu não digo nem produto, tá? Eu digo produtos. Por quê? Porque muitas vezes você não está falando de um produto específico. Dificilmente você tem só um produto para definir um estilo de vida, né? Você tem um conjunto de produtos. É por isso que eu gosto de estabelecer, dentro de estilo de vida, aquilo que a gente chama de complementariedade. Complementariedade. Faltando. Eu tenho
uma miopia aqui. E constelação de produtos, ou seja, significados simbólicos de diferentes produtos são relacionados uns com os outros e são usados pelos consumidores para definir, comunicar e desempenhar papéis sociais. Então, por exemplo, quando você pensa, por exemplo, em estilo de vida fitness, tá? Você tá percebendo não só um produto, né? Você não está percebendo só um produto, você está percebendo um conjunto de produtos que é bem interessante. Ó, as meninas que tá. Quem que tá aí? Hoje tá a Maria Eduarda. Não, é a Bruna. Quando eu tava montando o material agora de vocês, eu tinha parte desse material, eu fui dar uma. Sempre que eu vou pegar um curso novo, eu faço uma reatualizada, né, do material. E aí eu estava pegando imagens, né, eu estava procurando imagens e tudo. E aí eu coloquei o Whey Protein imagem. Gente, é muito interessante, já que vocês veem do design, a estética. Mesmo as imagens, você percebia que aquela imagem, tipo assim, passava os whey proteins, mas era uma estética muito agressiva, sabe? Muito assim, preto no branco, sabe? Tá, 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 tá. Eu digo, meu, não tinha uma sutileza nas próprias imagens que o Google trazia para mim, né? Eu digo, gente, é impressionante como tudo comunica, né? O verbal, o não verbal e até o etéreo, né? Ou seja, o discurso ele existe, isso é um fundamental para vocês, é um pilar do que a gente imagina quando trabalha com pesquisa qualitativa e trabalha com antropologia. O discurso, ele existe não só onde ele está, mas ele existe também aonde ele não está. Né? É na falta também dele. Então, para mim eu poder analisar alguma coisa, muitas vezes eu analiso não só o que é, mas eu também estou analisando o que ele não é, o que ele deixa de ser, tá? Então, isso é aquilo que passou percebido e a gente não viu, tá bem? Então, isso é o que a gente chama da complementariedade dos produtos, né? Constelação de produtos ou complementariedade. Então, nesse sentido, a gente tem que perceber o seguinte, né? Ou seja, tudo isso que está falando, né? Para a gente poder entender valores, estilo de vida, cultura e subcultura, entender que, seguinte, nem sempre a nossa percepção sobre o outro ela vai ser adequada. Em determinados momentos, não falta uma coisa chamada alteridade. A alteridade, ela é um termo que eu acho muito interessante, que ela vem muito das ciências sociais, e eu sinto muitas vezes que, por exemplo, na nossa área de marketing de comunicação, a gente acaba não falando tanto desse termo de alteridade, né? Às vezes alguns querem dizer que alteridade é empatia, é muito mais do que empatia, né? A alteridade é no sentido de que como eu consigo me não só me colocar no lugar do outro, mas tentar não, é ver o outro como um agente, como um ator, que tem espaço dentro da sociedade, que tem valores, que tem um conjunto de elementos, né, que são diferentes dos meus, mas não necessariamente significa que sejam melhores ou piores do que os meus, tá? Então, é nesse sentido que é interessante a ideia de alteridade. Por quê? Um elemento muito forte quando a gente trabalha hoje com o processo de comunicação, e principalmente nos distanciamentos físicos que nós estamos vivendo, né? O isolamento nos está colocando isso, porque tudo se transformou numa tela, né? Então, essa mesma tela de computador que vocês estão me vendo, está chegando para vocês a diversão, está chegando para vocês o trabalho, está chegando para vocês a orientação, está chegando para vocês a espiritualidade, está chegando para vocês os amigos, tá? A família. Então, ou seja, é muito louco, porque é o único canal que está chegando tudo isso. Cada vez que a gente passa por essa perspectiva de colocar esta comunicação, a gente acaba tendo filtros, né? E não só o filtro, mas muitas vezes entender que isso aqui é uma máquina e que existem algumas filtragens que a própria máquina nos faz. Por exemplo, as redes sociais
trabalho com lógicas de algoritmos, né, que elas só alimentam aquilo que nós já temos. Então, tipo assim, você diz assim, você olha para o teu Facebook e diz, nossa, todo mundo concorda comigo. Meu amor, todo mundo não concorda com você. O que está acontecendo é que o Facebook está mostrando as pessoas que concordam com você. Então, ele te retroalimenta com aqueles elementos que você tem. Isto faz com que a nossa noção de alteridade ela se torne cada vez menor. Porque eu tento acreditar, muitas vezes, que o mundo é a minha compreensão da realidade, né? E não. O mundo é a minha compreensão, ela é uma micro gota, tá certo? Dentro de todo o universo, de todo o oceano da realidade que existe. Então, moral da história. Quando a gente está colocando, ou seja, a nossa percepção sobre o outro nem sempre ela é adequada, nos falta essa alteridade para entender o outro, né? E o que são as suas relações, as relações do outro e as suas formas de consumo e os seus significados, né? Entrar no cotidiano do outro permite que a gente veja lentes mais detalhadas. E por isso, então, de todos esses elementos, para a gente trabalhar a ideia da antropologia de consumo, né? Então, um exercício para a gente finalizar aqui, ó. O que é o consumidor de produtos orgânicos in natura? Ele é o mesmo tipo de pessoa? Eles formam um nicho? É um segmento? Não tem segmento, não. Ele é um segmento? Eles são mais fragmentados? Então, olha aqui. Diga o seguinte, ó, esta imagem que eu estou colocando aí para vocês, ela poderia ser a persona que podia representar os consumidores de orgânico? O que é que vocês acham? Alguma fala? Como é que é? Sim. Sim, né? Quem foi que falou? Foi a Maria Eduarda. Mais alguém? O que vocês acham? Essa pessoa aqui, ela representa essa persona de consumidores de orgânicos? A Maria Eduarda acha que sim. Só tem um ponto bem interessante, tá, gente? Né? Eu, eu digo isso para os meus alunos da graduação, que eu digo, olha, tanto no marketing como na publicidade, eu digo, olha, o meu sonho de consumo é ser uma das pessoas que vocês criam no curso de publicidade e no curso de marketing. Porque todas essas pessoas que vocês criam, elas são lindas, elas são maravilhosas, elas são cheirosas, tá certo? Elas são de bem com a vida, né? Elas são pessoas nitidamente idealizadas, né? Então, ou seja, isto foge totalmente àquela lógica que a gente vai trazer da antropologia de consumo, de tentar buscar muitas vezes a realidade. Então, é muito interessante que o que acontece muitas vezes no processo publicitário, no processo de comunicação. A pessoa tem um briefing, ela imagina uma persona, tá certo? Ela imagina uma persona com um pouco das informações que ela tem, né? Que ela constrói, e ela cria, ela estabelece um modelo de persona e ela vai sair no mundo tentando encaixar aquela persona, aquela comunicação naquilo que ela quer, tá? E aí o que acontece? Você diz, todas as pessoas fazem a mesma comunicação, está tudo muito pasteurizado. Lógico que está tudo muito pasteurizado, porque todo mundo acaba tendo o mesmo viés cognitivo e ainda todo mundo constrói a mesma construção da realidade. Então, eu não estou dizendo que a antropologia de consumo é a melhor ferramenta. Não, ela é uma ferramenta né? Você faz um trabalho de pesquisa qualitativa, de entrevista em profundidade, também resolve o teu problema. Mas o que é interessante é o preciso permitir, tá certo? Sentir o outro, entrar no universo do outro para poder perceber isso. Então, o exemplo que eu quero colocar é justamente de produtos orgânicos, tá? Então, quando a gente pensa nisso, ele diz assim, eu digo para vocês, só construa persona quando você conseguir entrar no sistema de crenças, valores e simbologia do outro. Então, ou seja, você precisa acessar isso. Por quê? Porque esse outro, porque um consumidor de orgânico, se você pode imaginar, ele pode ser alguém, né? Alguém que tem medo da morte, que compra orgânico na esperança de viver mais e melhor, tá certo? Você vai ter pessoas que muitas vezes elas têm receio. A compra de orgânico é nitidamente uma salvação. Eu estou comprando
Porque ele não está comprando, ele está comprando um remédio disfarçado de alface, tá certo? Está comprando um suplemento disfarçado de cenoura. Não é que eu estou dizendo que isso é correto ou errado, mas em muitos consumidores passa essa cabeça. Mas você pode ter alguém, tá certo? Que tem amor pela vida e compra orgânicos na esperança de viver melhor e viver mais. Tá? Então, ou seja, você vai perceber que o sistema de crença e o fio condutor não vai estar a partir da lógica da pulsão da morte, né? Ele vai estar na lógica da vida. Mas essa vida, muitas vezes, é o seguinte, pode ser uma coisa bem abstrata. Ele criou um modelo de vida de que ele é lindo e que ele é maravilhoso. Esse consumidor de orgânico pode ser alguém que está fazendo bem para o planeta, mas não se preocupa com o outro, só se preocupa com o planeta. Sabe? Vocês já viram isso? Tem um monte de gente que tem um monte de preocupação com o planeta. Sabe por quê? Porque o planeta está distante da pessoa. A pessoa não se preocupa com o carrinheiro, a pessoa não se preocupa com o plantador de batata, a pessoa se preocupa com o planeta, tá? Porque é lindo, maravilhoso e tudo, porque é a maneira que ela encontrou de dizer que ela é importante e ela não se envolve com a coisa, tá? Então, tem esse tipo de... Não estou dizendo que isso tem que ter um cuidado também, que eu estou sendo um pouco caricato, tá? Eu estou carregando nas tintas para poder fazer esse processo de distinção. Isso vocês têm que dar um desconto para o meu discurso, tá? Porque eu estou carregando nas tintas aqui também. Tá? Então, isso é um ponto interessante. Mas pode acontecer esse tipo de situação. Eu posso ter alguém que acha que está fazendo bem para o planeta e cuida das pessoas e cuida dos outros. Tá? Então, ele acha que isso é importante. Eu posso ter alguém que é um ecomilitante e acredita que está consumindo orgânico é uma forma de transformar o mundo, tá? Eu posso ter alguém que é um ecomilitante, tá certo? E vê o consumo de orgânico não só a forma de transformar o mundo, mas vê isso como uma forma de luta, como uma forma de resistência, tá certo? Contra toda essa lógica sistemática. Eu posso ter alguém que consome orgânico, pois ele está na vanguarda dos valores, né? Ele tá surfando na onda. Ele diz assim, nossa, como o pessoal tá comendo orgânico, o pessoal tá dizendo que é bom, que isso é melhor do que os convencionais, tá certo? E ele passa a consumir mais orgânico. Você pode ter alguém que consome orgânico, pois está na vanguarda dos valores, e aquela coisa, né? Acha cool, acha descolado, acha que a alimentação orgânica é legal, tá certo? Então, gente, é muito interessante. Olha só, é só analisar espaços de alimentação orgânica, tá? Imagina, você vai pegar um espaço. Olha interessante. Dava para fazer um trabalho de antropologia de consumo, só analisando, sabe o quê? A área de orgânicos do mercado municipal de Curitiba. Alguém já foi na área de orgânicos do mercado municipal de Curitiba? Já. Eu tô acabando, viu, Maristela? Tô acabando aqui. Quem foi que falou? Quem foi? Karine? A Bruna. Bruna, o que você acha daquele espaço? Ah, é bonito, mas é tudo caro, né? Você colocou duas pessoas, coisa bem interessante. É bonito, é tudo caro, né? Aí se você para e vê, do tipo assim, para mim, eu percebo aquele espaço como um espaço asséptico, sabe? É um espaço que eu não consigo, da minha compreensão de orgânico, eu não consigo casar com aquele espaço, porque eu não consigo perceber a raiz dentro daquele espaço, tá entendendo? Então, para mim aquilo não faz muito sentido, tá? Então, mas como você coloca, é lindo, realmente esteticamente ele é muito lindo, tá? Mas você vai ter múltiplos espaços, por exemplo, eu quero consumir orgânico, a gente vai comprar orgânico, tipo, então, vamos pegar, você tem a feira, você tem o armazém, como é que é, meu Deus? O armazém de, não é armazém, ali no Cajuru, você tem a central de abastecimento ali do Capão da Imbuia, né, entre o Capão da Imbuia e o Cajuru, quem mora naquela região, que tem um mercado, ou seja, um mercado mesmo, e tem produtos, vende produtos hortifrutis e também tem a área de orgânico lá como fosse igual aos outros, só é orgânico, tá? Então, é uma outra compreensão, uma outra maneira
de ver a realidade. Em nenhum momento estou dizendo que é certo ou que é errado. Estou dizendo que é interessante fazer essas análises, né? Então, ou seja, então, e outra coisa, ou pode ser, esse consumidor de orgânico pode ser outra coisa, né? Bem além de tudo isso que a gente apresentou aqui, sabe? Ou seja, mas eu tenho que chegar perto desse conjunto e dessa realidade. Então, ou seja, né? O último elemento que eu quero falar aqui para vocês é a tecnologia como variável, tá bom? Então, ou seja, a gente já falou um pouquinho do nosso discurso, que o consumidor, ele é hoje, ele faz parte desse processo de criação, né? Ele constrói hoje uma, uma relação, ele usa a tecnologia como uma forma de intermediação da relação dele com produtos e com serviços. Então, boa maneira de você perceber um pouco isso, dê uma olhadinha no podcast que eu deixei para vocês, tá? E aqui, por último, pessoal, só deixei um fechamento, tá certo? Sobre todas essas variáveis que nós estamos vendo aqui, né? Ou seja, que são variáveis que a gente tem que considerar na maneira de perceber o consumidor, tá bom? Então, a manhã de hoje, ela foi uma manhã dedicada, né? E o material que tá para ir para vocês é o material de ver, tá? A relação consumidor e tecnologia, diferentes formas de lidar com isso. Então, o nosso objetivo foi discutir essas variáveis, saber que essas variáveis, quando eu vou analisar o consumidor, eu preciso ter um cortes nessas variáveis para fazer o processo de análise, tá? E deixei um conjunto de materiais que permitam vocês verem e analisar o consumidor e ver, tipo assim, como hoje nós temos uma amplitude na ideia de estudarmos o consumidor, tá bom? Então, deixei uma atividade para vocês, né? A atividade lá está no texto lá, tá? E a gente se vê daqui a 15 dias, tá? Semana que vem vai ser feriado do 1º de maio, então a gente não vai se ver, tá bom? Mas é por isso que é um tempinho que eu estou deixando para vocês poderem fazer a resenha de vocês. Inclusive utilizando o último artigo que eu deixei na parte 5, né? Mas já mandei também no WhatsApp pro pessoal e dê uma olhadinha também no podcast, tá bom? Dúvidas, questionamentos, vamos lá, agora a palavra de vocês também. Eu falei tanto hoje que, meu Deus do céu, né? Vocês me deixaram falando sozinho, gente. Ninguém vai falar nada? Desculpe, professor. Imagina. Tudo bem? Como é que foi? Hoje, vocês viram que a gente fez uma curva de inflexão, né? Na nossa discussão. E agora a nossa última parte é justamente cair no método realmente, né? Trabalhar. Vou trazer várias experiências de etnografia de consumo para que vocês possam dar uma analisar e ver que legal a gente consegue trabalhar com isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou já na semana que vem alimentar a parte 5 e 6 e vou deixar também passar pelo WhatsApp para que quando a gente for conversar nos nossos próximos encontros, você já tenha tendo condições de dar uma navegada no material, tá? Então isso permite a gente fazer com que a live ela seja mais participativa, não uma live só explicativa e apresentativa, tá certo? Pessoal, mais alguma coisa aqui hoje? Não, professor. Beleza, então. Então eu vou parar a gravação aqui, tá? Parei a gravação.